Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui nessa manhã, mas esse dia, nessa terça-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos pelas nossas famílias. Sim, a cada manhã nós temos orado junto aqui, concordando com os seus motivos de oração e também estamos meditando com a leitura do livro de Josué. Esta é a biografia de um herói da fé que assumiu a liderança do povo de Israel após o servo do Senhor Moisés morrer, e Josué conquistou todas as cidades de Canaã, cumprindo assim as promessas de Deus ao povo de Israel. Assim como o Senhor falou a Abraão, a Isaque e Jacó que daria a eles aquela terra de Canaã, agora, sob a liderança de Josué, o povo de Israel vem conquistando cada cidade, cada território, até que toda a promessa do Senhor se cumpre nas vidas deles. E nós cremos no mesmo para a sua vida e para a sua família. Deus tem promessas, Deus tem bons planos e cada um deles se cumprirão no tempo certo. Mas isso inclui algumas estratégias, isso inclui algumas batalhas nas quais o Senhor sempre estará conosco e sempre nos dará vitória, se nós estivermos atentos aos direcionamentos deles. Amém. Hoje nós vamos ler Josué capítulo 9, quando Josué e os israelitas fazem um acordo, enganados pela astúcia de um povo chamado Gibeonitas. Eles vão fazer um acordo sem consultar o Senhor. Isso trouxe algum retrocesso, algum prejuízo, mas ainda assim nós vemos os planos de Deus se avançando nas vidas deles. Amém. Então vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nós possamos compreender e receber tudo aquilo que Ele tem para nós no dia de hoje. Pai, obrigado por esse novo dia, por essa nova manhã, que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam. Obrigado, isso é um sinal de esperança, Pai, de fé para nós, que nós sempre temos algo novo, nós sempre temos algo novo que vem de Ti, Pai, sobre as nossas vidas. Então vem, Senhor, revelando a Tua palavra, trazendo as aplicações necessárias para esse dia, amém, nos Pai, ensinando a viver a vida que o Senhor tem para nós. Nós Te apresentamos esse momento, em nome de Jesus. Amém. Então nós acabamos de ler a conquista de Jericó, uma grande cidade, e também a conquista de Ai, uma cidade menor, que foram as duas primeiras cidades conquistadas em Canaã. Josué capítulo 9 começa dizendo: "E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do mar grande, até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Eles se juntaram para guerrear contra Josué e contra Israel." Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué, no acampamento de Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: "Viemos de uma terra distante. Queremos que façam um acordo conosco." Então aqui nós estamos vendo, são os vizinhos deles que se fizeram de viajantes de distância, mas eles colocaram essas roupas velhas, trouxeram o pão velho para enganar o povo de Israel, para tentar um acordo com eles, porque eles sabiam que o povo de Israel estavam conquistando aquela terra, né, meu amor? Sim, eles literalmente maquiaram toda aquela situação para enganar o povo de Israel. Com medo, eles preferiram fazer um acordo para não serem submetidos ou para não serem mortos, ao invés de concordar com o propósito de Deus, se aliançarem baseados na verdade, na sinceridade, na honra. Eles estão enganando Josué e o povo de Israel. Os israelitas disseram aos heveus: "Talvez vocês vivam aqui perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês?" "Somos seus servos", eles disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: "Quem são vocês?"
de onde vocês vêm? Essa é uma pergunta que nós vemos várias vezes na Bíblia. Quando Jesus, por exemplo, encontra aquele endemoniado gadareno, ele pergunta: qual é o seu nome? Isso é algo que nós, como servos de Deus, temos direito a perguntar a qualquer pessoa que venha até nós, qualquer pessoa que venha para fazer negócios ou como um ministro do Senhor. Você tem a liberdade, o direito e muitas vezes a necessidade de perguntar: qual é o seu nome? Quem é você e de onde você veio? Quem te enviou? Verso 9, Josué 9:9. Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa da fama do Senhor, o seu Deus, pois ouvimos falar dele e de tudo o que ele fez no Egito, e de tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que reinava em Asterote. E aos nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, façam um acordo conosco. E este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Nós destacamos hoje o verso 14, que diz que os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram ao Senhor. Quantas vezes nós examinamos com os nossos próprios olhos, com as nossas faculdades mentais, com a nossa capacidade de perceber, de julgar? Foi isso que Adão e Eva também lá no Jardim do Éden fizeram ao provar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles escolheram baseados no seu próprio conhecimento, na sua própria habilidade, julgar se algo é bom ou ruim, se deve avançar ou não. Enquanto a palavra de Deus nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, em toda a nossa caminhada com Deus, como eu e a Rafa temos aprendido sobre a importância de consultar o Senhor. O Espírito Santo é Deus conosco, tão pessoal, tão presente, e cada vez que nós, assim como podemos falar com um amigo, com um familiar, nós perguntamos a Ele em oração: Espírito Santo, o que o Senhor pensa disso? O que o Senhor deseja que nós decidamos diante dessa situação? Qual é a orientação? Qual é o conselho do Senhor? O Espírito Santo vai sempre falar conosco, imediatamente, seja através de um pensamento, de um insight no seu espírito, seja através de pessoas que ele vai trazer ou de recursos que ele vai oferecer, de forma que fica, não há dúvida alguma, é inquestionável que a resposta dele é determinada direção. Mas fazemos muitas vezes, e que o Senhor nos livre desse hábito a cada dia mais e mais, do que os israelitas fizeram, que eles examinaram, eles olharam, eles ouviram as palavras, eles avaliaram baseados da sua própria mente, mas não buscaram no seu espírito uma direção. Em que direção o vento do Espírito está soprando? A gente deve ir para o norte ou para o sul? Para leste ou para oeste? A gente, de fato, deve acreditar nessas palavras e fazer um acordo? Eles foram precipitados e examinaram as provisões daqueles homens, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que era Gibeon, Quefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento, em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade.
e assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: Por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo da maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: Os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés desse a vocês toda essa terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. De alguma forma, os povos ao oeste do Jordão ficaram sabendo da promessa de Deus a Moisés e ao povo de Israel. E os gibeonitas disseram: Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim, e agora estamos nas suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor. No local que o Senhor escolhesse, é o que eles são até hoje. Esse texto nos mostra, então, tanto o prejuízo que esse povo de Gibeon, os gibeonitas, tiveram ao se tornarem escravos, a partir de, baseados no medo, tomarem uma atitude covarde e fazerem um acordo baseado em desonra e mentira. E mostra também que o povo de Israel sofreu por ter que tolerar esse povo, enquanto o Senhor mandou que eles eliminassem todos os povos de Canaã. Imagina quantos maus hábitos, quantos ídolos, quanta coisa foi carregada junto com Israel por ter que permitir os gibeonitas permanecerem vivos e ir morando no meio deles. Mas o Senhor nos desperta para a realidade que nós podemos consultar o Senhor diante de acordos, diante de negócios, diante de qualquer decisão. Simplesmente perguntar ao Espírito Santo o que ele tem a nos dizer sobre qualquer assunto. E nós te encorajamos a fazer isso. Experimente perguntar ao Espírito Santo, assim como você faz uma pergunta a um amigo e você vai experimentar quanta sabedoria, quanta revelação, como você vai conseguir ouvir e discernir melhor a voz de Deus no seu dia a dia, em situações práticas para a bênção da sua vida e da sua família. E muitas vezes se manifesta, não é uma voz que vai vir no seu ouvido audível, é um pensamento, é algo, uma percepção forte e que vai te trazer paz no seu coração. Tiago disse também, pessoas podem vir e contar uma história, um testemunho que se parece com o seu, ou uma pessoa vai te dar um conselho. Então Deus pode fazer de várias formas para trazer essa revelação até você, mas é muito importante que cada um de nós, diante de decisões, diante de desafios, coloquemos diante de Deus em oração, pedindo: Senhor, me dê a direção, Senhor, me mostra o caminho, me mostra a tua vontade. E aqui mostra também que pessoas tentam fazer acordos, seja com nós, com nossa família, mas usando mentira. Então que nós possamos ter os nossos olhos abertos, a nossa percepção esteja sempre ativa para que nós possamos perceber aquilo que vem como engano, aquilo que vem como mentira, tentando fazer acordos com nós ou com nossa família, com algo relacionado à nossa família. Então vamos orar, pedir ao Senhor para sempre nos dar. Nós sempre oramos isso, nós já oramos aqui isso várias vezes. Olhos para ver, Amém. Ouvidos para ouvir, percepção espiritual, que o Senhor nos dê discernimento, Amém. nos dê sabedoria, tudo isso vem através do Espírito Santo de Deus. É uma oração bíblica, na Bíblia sempre fala a respeito desse tipo de oração. Então é isso que nós queremos sobre nós, sobre a nossa família, que nós possamos ter essa percepção aguçada e sobre cada uma das famílias daqui, para que nós não sejamos enganados, em nome de Jesus. Sim, vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças pela sua preciosa palavra, Sim, que ao nos Pai. mostrar tantos avanços, tantos sucessos do povo de Israel sob a liderança de Josué, também nos mostra algumas falhas, alguns erros que tiveram na caminhada para nos ensinar a experimentarmos, Pai, mais os seus planos, os seus propósitos, mais a tua sabedoria e da tua direção nas nossas vidas. Nós te louvamos recebendo a tua palavra com gratidão e fé e pedimos que o Senhor guarde essa palavra em nossos corações, em nossas mentes, para que nós possamos nos lembrar dela e também colocá-la em prática em nossos dias e compartilhá-la com muitos ao nosso redor. E eu e a Rafa oramos com essa pessoa que está conectada conosco agora,
concordamos com os seus motivos de Amém, oração, Senhor Jesus. te apresentando cada causa, cada nome que agora são mencionados em oração. Pedimos, Pai, em concordância que o Senhor responda, realizando os seus milagres, operando as tuas maravilhas e em tudo nos dando sabedoria e discernimento para cada decisão nossa, para cada atitude prática, para que em tudo nós possamos ser guiados pela direção do Teu Espírito Santo e vermos o nome do Senhor sendo glorificado. Amém, Pai, à que medida assim em que o seja. fruto do Senhor se manifesta através de nossas vidas e nossas decisões sábias resultem em bênção para os nossos filhos, para a nossa família, tanto no curto quanto no longo prazo. Nós pedimos que o Senhor nos livre de todo engano, oramos como a Tua palavra nos ensina, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para ver, nos Amém, dê Senhor olhos para Jesus. ver, nos dê ouvidos para ouvir, nos dê Sim, meu mente Pai. para compreender, além da Amém, nossa Senhor própria Jesus. capacidade humana. Nós queremos ser guiados pelo sopro, pelo vento do Teu Espírito Santo. Amém, Em nome do Jesus, Senhor meu Pai. Jesus, entregamos a Ti esse dia, todas as nossas causas e Recebe, necessidades, Senhor, em nome na de certeza de Jesus. que o Senhor tem cuidado de nós e que o mais o Senhor fará. Nós te damos graças, Pai, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia Graças muito a abençoado. Deus. Nós amamos Sim. estar aqui com vocês. Fiquem na Nos paz. vemos amanhã. Um abração.